noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu já conheço essa casa de outras vezes que estive aqui, no começo da construção, e hoje é uma alegria estar participando e, de alguma forma, retribuindo o trabalho maravilhoso que a Denal tem feito lá na nossa casa ao longo desses 10 anos. Ele é assim o professor, né, por isso que hoje nem precisava estar aqui falando. Ouvi-lo é assim um prazer enorme. Mas, como a vida, né, traz situações que precisam ser aceitas e enfrentadas, hoje esse é o meu papel. E sempre que a gente chega ao centro espírita, costumam dizer que se vem ao centro espírita pelo amor ou pela dor. Eu não concordo. Eu acho que sempre viemos pelo amor, ou pela força do nosso próprio amor em busca de uma situação melhor, de esclarecimentos, em busca de vida, né, da vida espiritual, ou pelo amor de Deus, né, do nosso Pai Criador, que através da misericórdia e dos Espíritos de luz nos impulsionam, nos direcionam a um local onde vamos nos aperfeiçoar, onde vamos melhorar e crescer. Então, essa é a busca do Espírito encarnado. Estamos sempre voltados para buscar alguma coisa que nos leve a melhorar, a evoluir e a crescer. Afinal, esse é o objetivo do Espírito. Mas quando estamos no centro espírita e aprendendo e ouvindo coisas voltadas para o nosso crescimento, nós vamos sendo que a evolução do espírito é que o torna mais próximo à felicidade. Nós sabemos que os mundos felizes são povoados por espíritos evoluídos. Mas como fazer para que possamos ter essa consciência de que precisamos progredir, de que é importante que nós percorramos, né, de uma forma mais consciente, portanto mais rápida, esse caminho, essa trajetória. Então, ao procurar falar sobre isso, eu fui buscar o professor, né, e perguntar a ele como é que nós fazemos para evoluir. Então, Adenauer fala que a evolução humana consiste em adquirir o conhecimento das leis de Deus. E que evoluir é apreender essas leis para a felicidade própria e coletiva, certo? É por aí, né? Então, eu fui buscar que leis são essas, né? As leis de Deus. Esse conhecimento, essa apreensão, compreensão das leis de Deus nos impulsionaria a evoluir. Então, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam que o homem de bem, ele tem conhecimento das leis de Deus, por isso ele evolui. Os Espíritos que compõem os mundos felizes, que já estão evoluídos, é porque eles têm plena consciência da lei de Deus, né? Já agem de acordo com as leis de Deus. E as leis de Deus são as regras que regem todo o universo, tudo e todos, né? Tudo e todas as criaturas criadas por Deus. Mas por que nós não entendemos e fazemos de acordo com as leis, né? Que são naturais, que são divinas, tanto quanto nós somos, né, divinos? Por que nós não conseguimos aprender, né,
dessas leis e viver de acordo para que possamos evoluir mais depressa. Então, os espíritos dizem que alguns, que todos os homens, eles podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem que se decidem investigar são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, ou quando forçoso é que o progresso se efetue. Então, nós temos um objetivo divino de progredir. E iremos compreender essas leis e agir de acordo com elas. Mas estamos, como que a maioria, esquecidos. E por isso sofremos, por isso não nos sentimos plenamente felizes. Né? Mas vamos chegar lá, num momento ou outro. Porque essas são as leis divinas. Né? A última lei, que é a lei de justiça, do amor e da caridade, ela envolve, como que ela completa todo esse quadro. Mas essa falta de compreensão ainda nos leva como a esquecer, às vezes, que somos criaturas divinas e agimos muito como indivíduos apenas da Terra. Né? Não temos a noção da potência e da expansão do Espírito. E por isso, o nosso Pai, nosso Criador, ele envia de quando em quando, dizem os espíritos mais evoluídos, para que eles encarnem na Terra e venham nos lembrar, nos mostrar, trazer ensinamentos que nos façam lembrar de que somos espíritos, que somos filhos de Deus e que temos o objetivo de evoluir. Então, Kardec pergunta aos espíritos qual seria o melhor modelo e guia da humanidade para que nós pudéssemos ter como exemplo. E aí, qual tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser de modelo? E os Espíritos respondem: veja Jesus, olhe Jesus, veja Jesus. Né? Então, aí fica assim, bom para perguntar a Jesus como é que a gente faz para evoluir e ser feliz, né? E adquirir a felicidade. Porque até agora, a maioria de nós colocava a felicidade naquela casa bacana, né? Aquele carro do ano, no dinheiro, na família, né? No trabalho. Tem pessoas que têm tudo isso, mas ainda não são felizes. Então a gente sempre ainda coloca a nossa realização pessoal no material. E esse é o problema, porque quando adquirimos alguma coisa, ainda falta alguma coisa. Então nunca estamos satisfeitos. E essa, como diz o Espírito, essa falta de compreensão faz com que vamos vivendo sem entender a nossa posição, nosso objetivo na vida. Então, bom, se é Jesus, né, vamos falar com Jesus. E o Jesus que eu vejo é esse cara bonito, alegre, esse é o cara. E tem vários monstros para Jesus, né? Eu escolhi esse alegre, aquele bom amigo, né? Tipo aqui a Dinâmica, eu me inspirei dele. Aí eu perguntei, Jesus, como é, que caminho devemos tomar para sermos felizes? E ele disse assim: não compreendes os projetos de Deus? Buscar e construir o reino de Deus. O reino de Deus é obra divina em vossos corações. Então, se nós pensarmos direitinho, quando ele diz que é uma obra divina em vossos corações, quem já leu o Evangelho de Jesus, ele dizia isso sempre: meu reino não é deste mundo, né? Mas a gente já pensava no outro reino. É no outro país, no outro estado, talvez no planeta. Né? Mas ele diz que é uma construção divina e é interna, em nossos corações. Coração, normalmente, a gente pensa em sentimento. Né? Não é uma coisa palpável, é uma coisa que se sente, não se toca, não se vê. Né? Se percebe pelas sensações boas ou ruins. Então, eu deduzi
que seriam forças internas que nós possuímos e que vai agir como pequenos tijolinhos que vão construindo essa felicidade, esse estado de alma. Então a felicidade nunca vai poder acontecer com as coisas materiais que nos rodeiam, porque elas são provisórias, né? Mas os sentimentos não. Então essas forças que nós possuímos, por sermos divinos, por sermos criaturas de Deus, precisam ser acionadas para que possamos viver a felicidade. Mas mesmo sabendo disso tudo e tendo um companheiro, esse homem lindo, alegre, maravilhoso, né? O cara, como canta Roberto Carlos, que é Jesus, mesmo assim nós precisamos responder uma importante pergunta como espíritas que somos. Porque até aí vai todas as pessoas de qualquer escola religiosa. Mas os espíritas têm um pontinho a mais, porque já podem responder a essa questão. Quem somos nós? Tomando consciência de quem somos nós, vai ficar muito mais fácil caminhar pelaquela estrada florida em direção a acionar as forças que temos internamente. Então precisamos nos conscientizar de que somos espíritos imortais. Como diz Ateneu, somos espíritos imortais e amamos a vida, valorizamos a vida. Então é importante que a imortalidade do espírito esteja em nós como uma coisa real. É uma realidade. Nós sabemos que partimos, somos criados simples e ignorantes e estamos nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando continuamente, né, através das reencarnações, para atingir a evolução. E em tudo isso é em busca dessa plenitude, dessa satisfação pessoal, desse estado pessoal, a realização pessoal de cada um. Então, precisamos repetir isso todo dia, que nós somos um espírito imortal. Nas nossas aulas lá do curso básico, nós fazemos isso, pessoal, a gente repete, porque não é fácil, né, pensar nessa dimensão. A gente pensa que pensa, mas na hora H de acionar forças do espírito, a gente ainda não pensa assim. Então eu escolhi uma das forças que seria a primeira, né? É o início de toda uma transformação interna para que a gente possa encarar outras forças que precisamos viver para que possamos evoluir. Então, nós temos que começar pela aceitação. Só quem já experimentou o poder transformador da aceitação pode avaliar como é importante, como você avança, como você evita mil transtornos, mil sofrimentos a partir da aceitação. Mas não é a aceitação que nós confundimos com submissão, né, com desistência, não é esse tipo de aceitação. Né? É a aceitação consciente, é a aceitação, eu acho até que inteligente. Porque quando a vida oferece mudanças, e as mudanças ocorrem a todo momento, né? O encontro pode mudar a sua realidade totalmente. O telefonema também. A perda de um ente querido, né, pode mudar totalmente a sua realidade. Um encontro, um desenlace familiar, uma briga de casal, tudo isso muda a realidade do indivíduo. E essas mudanças ocorrem o tempo todo. A perda financeira, o envelhecimento, ou o nascimento, né? Todas as ocorrências do nosso dia a dia, elas podem transformar a nossa realidade. E se não aceitarmos, nós vamos sofrer por nada, porque a realidade é a realidade. Está acontecendo. Né? Então, uma pessoa, existe um casal e um trai o outro, você não pode partir para uma conversa a dois dizendo assim, você não podia ter feito isso.
Porque podia, tanto podia que fez. Então você já está fora da realidade. A pessoa cometeu uma infração dentro do casamento. Né? Às vezes tem que falar. Não, no casamento. Mas se você vai ter uma, como chama aqui, discute a relação, né? A DR. Se você vai discutir a relação com seu parceiro ou com sua parceira, você não pode começar a história assim. Ah, você não podia fazer isso. Primeiro que não é nesse tom, é naquele tom. Você não podia, porque ele já fez, está feito e ele podia, tanto que fez. Então não é assim. Então quando se vai discutir a relação, seja por que problema for, né, a relação entre o casal, a relação entre pais e filhos, você tem que começar partindo da realidade. Qual é a realidade? Ele me traiu, ela me traiu? Não. A realidade é, somos espíritos imortais. Essa é a realidade. Então, se somos espíritos imortais, estamos vivendo uma experiência reencarnatória e que, nesse momento, estamos na vida de mulher. Não é melhor ir pensando assim do que ir pensando que ele não podia fazer, que não vai adiantar de nada? Então, não. Nós somos espíritos imortais e precisamos agora ajustar o problema que estamos tendo nesse momento. Como vamos nos ajustar? Então tem que se chegar para o parceiro ou para a parceira e dizer, meu bem, vamos discutir a relação. Calma, mas pode, lá mesmo no KSFF, os casais todos já são, né? Todo mundo. Não é falando, mas pensando. Tendo consciência, né? Eu quero resolver o problema. Porque o problema das mudanças que ocorrem na nossa vida é que elas precisam ser resolvidas. Elas exigem soluções. E se a solução é a raiva, é a briga, é a rebeldia, é o quebra-quebra, é a agressividade, não vai chegar a nada de qualquer jeito. Né? Então a gente precisa agir mais, é sempre mais inteligente na determinada situação. Então, bom, aquela pessoa também é um espírito imortal, como eu sou, estamos vivendo uma situação. Só que eu elegi aquela pessoa para ser o meu próximo. E aquela pessoa não me elegeu como próximo dela. Porque o próximo a gente ama como se amasse a si mesmo. A gente faz o que gostaria que fizesse a si mesmo. Então, se aquela pessoa não me elegeu como próximo, eu não fui, eu tenho que perguntar, eu posso ser o seu próximo, de agora por diante? Então a conversa tem que ser, vamos resolver essa situação? Mas quando eu falo para gente, eu sou um pouco radical, assim, eu já vou em situações que eu acho que a gente já está no nível evolutivo e já dá para essas coisas, né? Mas seja lá o que for, seja qualquer mudança que a vida apresente, pararmos para sentir o que é que pode ser feito a respeito daquilo, sem precisar, né? Sem precisar a tragédia, sem precisar o sofrimento maior, porque o sofrimento vai existir, né? Mas que a gente procure caminhos e saídas que façam com que cheguemos a uma solução, porque normalmente quando se fica com muita raiva, quando se está muito revoltado, difícil é enxergar soluções. Então a primeira impressão que nós temos quando ouvimos ou pensamos em aceitar alguma coisa, um fato, uma circunstância, é de que estaremos nos submetendo, nos subjugando, desistindo de lutar e sendo fracos. Mas ser resistente, brigar, revoltar-se, negar, ficar deprimido, se desesperar, indignar-se, se culpar, ocupar os outros, né? São reações emocionais que carregadas de raiva. E a raiva do outro, a raiva de si mesmo, a raiva da vida, e a raiva não faz outra coisa a não ser destruir e desagregar. Então, tem reações que nós temos perante uma mudança, uma situação que a vida apresenta,
que ela pode nos levar a passar um longo tempo vivendo um sofrimento e, às vezes, temos dificuldade de sair daquela situação e descobrir uma maneira de lutar de uma maneira saudável para que possamos resolver. Quando nós vamos para os Estados Unidos, quando a gente muda de um país para outro, é também uma situação que exige muita aceitação. Nós saímos do nosso país, aqui da sede, perto da nossa família, das pessoas que conhecemos, onde falamos a mesma língua, e nos mudamos para um outro local, onde tem outras regras, outras leis, outra cultura, outro modo de vida, outros tipos de alimentação, de vestir, de regras sociais. É tudo diferente. Então é como se estivéssemos vivendo uma encarnação, uma mesma reencarnação. Né? Então, o que é que um outro país, ou quando saímos também do interior para uma cidade grande, é a mesma sensação que a gente tem, de estar vivendo uma nova vida dentro da vida que já temos. Né? Então nós encontramos todas essas novidades aonde vamos. E precisamos aceitar isso, porque se não aceitamos, vivemos em extremo sofrimento. As pessoas lá no centro que eu participo, nós não temos a mesma, vamos dizer assim, não temos as mesmas atividades que o centro aqui no Brasil tem, porque lá nós não temos necessidade de servir as pessoas com alimentos, com roupas, sapato, cobertor. Né? Lá não existe esse tipo de necessidade. Então, é outra sensação. Tem pessoas que frequentam o centro espírita nos Estados Unidos e ficam assim com saudade. Poxa, eu gostava tanto de sair com o pessoal para entregar a sopa, né, no inverno, às pessoas, de fazer roupinha de criança para gestantes. Mas no nosso centro, lá nós temos necessidades que eu acho piores do que essa, devido a estarmos assim fora do nosso país, fora da nossa casa. São as depressões que a gente tem, a saudade dos familiares, a distância, né, que as pessoas às vezes ficam dos filhos, muitos deixam os filhos aqui e vão trabalhar lá. A vida, não falar a língua do país, não serem legalizados no país. Então as pessoas quando procuram ser espírita nos Estados Unidos é porque estão doentes da alma. Então o acolhimento é outro, o atendimento é outro. Mas muitas pessoas acham que esse tipo de trabalho, acolher uma pessoa que está numa situação dessa em outro país, que não é a mesma coisa de fazer uma atividade aqui no Brasil de assistência social a pessoas desamparadas financeiramente. Então ele vai subir no morro, desviar vestidos, e vamos levar sopa. A pessoa se sente assim, poxa vida, como é bom eu estar enfrentando esta realidade para poder levar uma satisfação física para o meu companheiro. Mas é uma satisfação muito maior quando você leva o consolo da alma, aquece o coração do isolado. Então também é uma atividade gratificante. Né? Mas precisamos aceitar isso, porque se não se aceita uma outra realidade, o cenário lá é muito bonito, mas as pessoas vão sempre sofrer muito. Outra falta de aceitação que causa também muitos problemas é o preconceito, né? O preconceito racial, o preconceito sexual, qualquer tipo de preconceito. Né? Isso faz com que a gente gere nós mesmos problemas de intolerância, de falta de amor, de falta de compreensão pela opção, pelo direito do outro de ser diferente. Nós somos diferentes em muitas coisas. Hoje estamos assim,
mas não somos assim. Então, nós precisamos aceitar e respeitar o direito das pessoas de serem como são. Esse é outro fato que causa muitos problemas sociais, muita violência, muitos problemas de discriminação desnecessários, eu acho, quando buscamos nos conscientizar de que somos espíritos imortais, de que somos filhos do mesmo Criador, de que estamos indo para o mesmo final, o mesmo objetivo, né? Então, quando não nos aceitamos, nos tornamos pessoas amargas, revoltadas, frustradas, insatisfeitos, cheios de rancor e tristeza. E esses padrões mentais e emocionais criam mais dificuldades, nunca trazem solução, né? Então, são situações que geram conflitos de toda ordem, né? Fora que são emoções que vamos cultivando, fazendo com que fiquemos doentes, que fiquemos tristes, que as relações fiquem deterioradas por causa da falta de compreensão, pela falta de tolerância, pela falta de paciência, que são forças que nós temos que acionar dentro de nós para que possamos viver com mais tranquilidade, viver usufruindo realmente da vida que temos. Então, vamos nos conscientizar de que aceitar não é desistir de nada, não é covardia, não é ser bonzinho demais, não. Aceitar é estar lúcido no momento presente, se assim a vida se apresenta, assim deve ser. Tudo está coordenado pela lei de ação e reação. Então, viemos para o passado, para viver uma experiência encarnatória em que as situações se apresentam, as oportunidades se apresentam, onde vão ter erros e acertos, porque estamos numa trajetória, né? Nós estamos aprendendo a ser, então vamos errar, vamos acertar, vamos aprender a lidar com o outro, respeitando, e quando as coisas não estiverem muito boas, pedindo desculpas, né? Olha, não, voltar pensando que a gente pode dar 2 passos para trás e outros para frente, mas sem medo de que isso envolve, isso determina o nosso crescimento. Então, aceitar é expandir a consciência e encontrar respostas, encontrar soluções, encontrar alívio. Aceitar é o que nos leva à fé. Eu trouxe para vocês essa mensagem do Chico, né? Que aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, eu espero que todos nós possamos acionar o poder transformador das forças que estão dentro de nós. Aquelas forças que vão nos levar à sabedoria, que vão nos levar a amar e respeitar o nosso próximo, a sermos humildes, a termos coragem, a sermos prudentes, perseverantes, a sermos amáveis, alegres, a exercitarmos todas aquelas emoções e sentimentos que nos trazem luz, que nos trazem paz, que nos trazem tranquilidade. E quando a dificuldade vier, porque ela vem, estamos acertando, né, as contas conosco mesmo, estamos nos testando o tempo todo, que as situações venham e que tenhamos fé e coragem para enfrentá-las com tranquilidade, dando um primeiro passo, um passo que inicia tudo, que é olhar para as situações, para os problemas, para as pessoas, com compaixão, com compreensão, sabendo que onde existe o problema, ao lado existe a solução. Para todos os problemas existe uma solução. Por isso que precisamos cultivar em nós o respeito e o amor pelas pessoas, pela vida, pela natureza,
a tolerância pela diversidade, para que possamos ter uma convivência mais saudável com as pessoas, possamos deixar em torno de nós uma atmosfera mais harmoniosa, mais equilibrada. Né? E é essa busca pelo autocontrole, pela serenidade, pela paz, que nós vamos conseguindo isso. São passos dados no comum, dia a dia, não é fácil, graças a Deus, porque assim, somos privilegiados de termos abraçado e adotados para a nossa vida uma doutrina tão transformadora, que nos leva realmente a pensar. Mas muitas vezes temos dificuldade de entender, temos dificuldade de funcionar a nós mesmos. Ficamos às vezes cobrando as pessoas, julgando as pessoas, quando não conseguimos nós mesmos dar esse espacinho, né, em direção à vida, em direção à transformação. E possamos hoje sair daqui contando, né, com essa busca constante que estamos procurando durante essa vida e que todos que já abraçam a doutrina dos Espíritos possam aproveitar e colocar isso em prática. Eu vou deixar para vocês uma mensagem final de uma música que eu gosto muito e que acho que já dá uma ideia de uma outra força interna que nós podemos acionar, né, através do contato, através das relações humanas. Mas antes da música, eu acho que ela ainda tem algumas coisas a dizer e nós tínhamos combinado isso, né, antes. Eu queria que ela relatasse para vocês como foi sair daqui do Brasil e fundar o Centro Espírita nos Estados Unidos. Como foi essa experiência para ela? Hoje já passados 11 anos, na verdade ela está lá há mais tempo. Como foi iniciar? O que norteou esse desejo? O que estava por trás disso? Que história é essa de dirigir um centro espírita na Flórida? Eu queria que ela comentasse isso com vocês. Na realidade, esse nosso centro tem 11 anos, mas eu já participei da fundação de mais 2 centros. E não sei como, quando nós chegamos lá e pequenos, não são grupos assim tão grandes como aqui, né? Mas as pessoas se atraem, se buscam, porque têm determinados propósitos, porque já eram espíritas desde aqui. Então não é muito fácil a gente formar um centro espírita em outro país. Fora as dificuldades burocráticas, né, as leis, são a dificuldade que as pessoas têm de abraçar essa causa. Mas eu não sei, eu fui para os Estados Unidos com a minha filha, minhas filhas e meu marido, então não estava sozinha. Lá se trabalha muito, nós não temos a possibilidade lá, como aqui, né, de ter a facilidade de ter pessoas que nos ajudem em casa, se trabalha muito. Nós ganhamos em dólar, mas pagamos em dólares também. Então, a vida é bastante cara. Mas, quando você junta 3, 4, 5 pessoas com uma vontade interna de fazer alguma coisa voltada para o espiritual, num país materialista, consumista, é muito gostoso. Parece que você tem mais vontade de realizar. Então, acho que por isso que não foi à toa que esse terceiro centro foi aberto. Qual é o problema que mais acontece lá, que as pessoas vão em busca do espiritismo? A saudade dos familiares, a dificuldade de enfrentarem o subemprego. Nós temos lá pessoas formadas, médicos, dentistas, advogados,
ele tem que se submeter a trabalhar com empregos domésticos, empregos da construção, mas não mais como engenheiros, e sim como pedreiros, como pintores. E incrível, não são todas as pessoas que conseguem isso. As que não conseguem são geralmente pessoas muito orgulhosas, elas ficam doentes, se sentem muito mal e voltam logo, vem logo de volta. As outras pessoas se adaptam àquela vida e gostam e passam a viver uma sociedade lá completamente diferente da sociedade que vivíamos aqui, que se vive aqui, porque lá as pessoas todas são niveladas, não existem classes sociais para os brasileiros lá. Então você encontra lá, você tem amigos e pessoas que você convive e você jamais encontraria aqui, vivendo aqui no Brasil. Então lá você tem pessoas que saíram daqui da roça e foram para lá, pessoas bastante humildes, pessoas bastante elitizadas. E lá todo mundo se nivela porque todos ganham mais ou menos a mesma coisa, todos têm a mesma possibilidade de crescer dentro daquilo. Então isso é mais gostoso, eu acho. A convivência é menos discriminatória, você se relaciona com mais facilidade. O que é que o Centro Espírita melhor faz para aquela comunidade? Eu acho que como existe essa necessidade do acolhimento e do suprimento das necessidades emocionais, então isso faz com que no centro os trabalhadores cultivem e queiram gostar das pessoas, né? Lá se gosta com mais facilidade. Você não pode consolar uma pessoa sem ter nenhuma empatia, sem se colocar no lugar dela, sem querer realmente ajudar. Soa muito falso. Então, não existem assim muitos trabalhadores, né? E os trabalhadores vão se formando à medida que vão melhorando a sua dor. Né? E não se pode demorar muito de melhorar. Então, essa caminhada nossa lá termina sendo mais rápida. A gente tem que melhorar logo, porque o outro vai chegar pior do que nós estamos agora. Então é gostoso essa troca, as pessoas se capacitam com mais rapidez, mas baseados mais mesmo na vontade de ajudar, de consolar o outro. Qual é a relação, a ligação que o centro lá, o KSSF, tem com o Harmonia? Qual a ligação, qual a relação que nós temos? Não, nós somos irmãos. E os centros são irmãos. Só isso? Só isso. Só estamos em lugares diferentes, distantes. Eu vou lá todo ano, só é isso. Não tem mais coisas, não? O que é que se faz lá e se faz aqui? Tudo que a gente faz lá, você copia, tá? Tudo. É realmente porque lá a gente tem que ter ideias maravilhosas. Nós, por exemplo, nós não podemos lá promover um curso que ele dure mais de 3 meses. Então lá o curso básico a gente faz de Adenauer, né, que foi o centro científico, nós já melhoramos bastante. Vocês entram no site, vocês vão ver, peçam eu que está fazendo isso. Mas não pode ser mais de 6 meses. Então os outros ciclos de estudos também duram 6 meses. Vocês têm Universidade Livre de Espírito lá Temos também? a Universidade mesmo. Mas a nossa Universidade de Espírito, ela não envolve um curso básico, ela não envolve um curso intermediário. A de lá é melhor que a nossa? Muito melhor. Mas é mesmo. É porque eles não copiou ainda tudo, entendeu? Ele fica ainda querendo fazer algumas coisas sem consultar a gente. Mas... Tá, qual a maior dificuldade que você encontra lá nos Estados Unidos, um centro espírita? Qual a maior dificuldade? eu
Eu acho que a maior dificuldade é que as leis do país, elas são muito... A burocracia, não a burocracia são as leis mesmo. Para a gente expandir o trabalho, para a gente melhorar o trabalho, nós precisamos seguir muitas regras lá. Então, agora nós estamos legalizando o nosso centro, que é outra coisa, que vai virar uma fundação. Vai ficar lá quando uma casa assim, como a nossa, né? Uma casa espírita, outras escolas religiosas que promovem o atendimento ao público e escola e tudo, então o governo legaliza e transforma na fundação. Só que lá a vantagem só é porque o governo ajuda muito essas casas. Então nosso sonho sempre era conseguir um atendimento psicológico gratuito para as pessoas lá. E agora eu já poder contratar ele, né? Então nós vamos poder fazer isso, nós podemos ter montar um pequeno ambulatório médico, coisas assim que a comunidade tem necessidade e não tem, às vezes, não pode ter um plano de saúde, porque lá é um absurdo, as pessoas que como nós fizemos lá, uma vez uma caminhada pela praia, Tem. Todo ano que tem. Mas só podemos fazer porque é tão difícil, você tem que avisar a polícia, a prefeitura, o policiamento tem que estar acompanhando todo mundo. Então é todo mundo assim, organizado, né? Mas nós fizemos e foi logo no segundo ano do centro e convidamos os médicos para ajudarem lá a fazer exames das pessoas, pelo menos exame básico, antes de andar e depois de andar. E muita gente com pressão alta e não sabia. Então são coisas assim que a gente quer ver se agora, com essa ajuda do governo, a gente vai poder. O centro também tem estudos em inglês? Nós já tivemos, é muito difícil atrair a comunidade de americanos, pelo menos onde nós estamos localizados. Nós estamos a 45 minutos de Miami. Então, nós já formamos alguns grupinhos, mas o americano ele vai, ele não ia uma semana, não ia na outra, a esposa, às vezes a mulher era brasileira, o marido brasileiro, arrastado, mas ele não se sentia confortável na reunião dele em inglês. Ele gostava da reunião dos brasileiros. Quando ele chegava e encontrava o auditório cheio de gente, e as músicas, lá eu gosto muito de música, então nós sempre temos música lá. E o auditório, todo mundo falando em português, mesmo sem entender. Nós tivemos público lá de 2 americanos durante muitos anos, até hoje eles assistem, agora já sabem um pouco de português, mas eles preferiam o inglês. Então o que nós montamos agora é que nós temos uma reunião pública com tradução simultânea. Então, o grupo lá do centro mesmo se reveza e faz a tradução das palestras e os americanos assistem junto comigo. Eu me lembro que eu fui convidado por Marisa há 10 anos atrás, aí no aniversário do primeiro ano do centro. Era uma salazinha, acho que tinha em torno de 25 a 30 metros quadrados. Pouca gente. E aí eu estranhei aquele centro acanhado. Era pouquíssimas pessoas. Acanhado e conversando bastante. Ela, o marido dela, o Walter, que está ali, e outros companheiros. E no ano seguinte me chamaram para o segundo ano de aniversário. Aquela salinha dobrou de tamanho. No terceiro ano me chamaram de novo. Triplicou de tamanho. No quarto ano, quadruplicou. Hoje, seguramente, o KSSF deve ser o maior centro espírita que tem no que eles chamam de América. Isso foi crescendo, acho que graças à influência da fundação, né? Foi crescendo. Nós formamos uma
empatia. E é um centro espírita muito grande, muita gente acorre ao KSSF em busca de apoio espiritual, em busca de orientação e até às vezes em busca de apoio material. Forma-se lá uma irmandade, uma espécie de família. Eu convido vocês, quando viajarem para os Estados Unidos, forem a Orlando, a Miami, forem a Disney, dá uma passadazinha no KSSF para conhecer o maravilhoso trabalho que é desenvolvido lá e é dirigido por Marisa. Interessante que lá quem dirige são mulheres. O marido dela é auxiliar, né? Ele ajuda lá, né? Mas quem manda é ela. E Rosa que também fez parte dos nossos trabalhos aqui no Harmonia. Então, para nós é uma satisfação muito grande, Marisa está aqui. Sempre que ela estiver, eu vou convidá-la a falar, a passar um pouco da experiência do que é dirigir um centro espírita nos Estados Unidos. E agora eu queria passar para ela e conduzir a música. Eu que agradeço a vocês por me receberem aqui e terem toda essa paciência. Eu estou extremamente nervosa. E eu espero que a gente possa continuar assim, trocando figurinhas e recebendo a sua ajuda, o seu apoio, os seus aconselhamentos, os seus estudos, que fazem com que o nosso trabalho cresça. Porque eu acho que se não estudarmos o espiritismo, não adianta, não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Vale a pena. A música. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoa, é fácil perceber. Pois o coração é como se olhar.